Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é modelar esse problema de programação linear que vocês estão vendo aqui à direita da tela, né? No Solver, no Excel e resolvê-lo usando o Solver do Excel, ok? É uma ferramenta que a gente vai usar durante essa disciplina de métodos quantitativos 1. Bem, então eu não vou discutir muito como chegamos nesse modelo, né? Caso você queira entender melhor esse problema, volta lá no vídeo da aula 1, parte 2, e tem lá a explicação completa, ok? Meu objetivo aqui é implementar esse problema no solver do Excel. Bem, esses dados aqui, 366, que são os dados de total de produção, né, em números de galão, é, de cada tipo de processo, demandas que também são conhecidas, que são os termos do lado direito aqui da desigualdade, coloquei aqui. Os custos também, que aparecem na função objetivo, né, estão colocados aqui também. Muito bem, essas células aqui, que eu vou chamar aqui de x1, né, x2 e x3, são as células que correspondem às variáveis de decisão do problema, certo? Então, nós vamos colocá-las aqui. Essas variáveis de decisão, como nós vimos lá no vídeo do modelo desse problema, é uma variável de decisão que modela, né, que quantifica o número total de horas de funcionamento dos processos 1, 2 e 3, e por isso que eu tenho três variáveis. Né? Esse é o número total de horas de operação. Bem, então eu tenho três decisões a tomar, eu coloquei essas três decisões para aparecerem aqui nessa área, e aqui eu coloquei as demandas, né? E as restrições, o lado esquerdo aqui dessas inequações, eu vou colocar exatamente nessas células aqui, ok? Então, o que eu coloco nessa primeira célula? Essa primeira célula ela é igual a 3 vezes o valor da variável de decisão x1 mais 6 vezes o valor de decisão da variável x2 mais 6 vezes o valor da variável de decisão x3, ok? Vou fazer algo similar para as células de baixo. Então, isso é igual. Aqui é 4x1 mais 6x2 mais 3x3. Então, é 4 vezes x1 mais 6 vezes x2 mais 3 vezes, que está aqui nessa célula, vezes a variável x3. Raciocínio similar vou fazer aqui, então é 2 vezes x1 mais 8 vezes x2 mais 4 vezes x3, ok? Bem, a função objetivo, ela é uma função que é escrita como produto do custo vezes o número de horas de funcionamento, né, do processo 1, mais o custo por hora de funcionamento do processo 2, vezes o número total de horas de funcionamento, mais 300, né, vezes o número total de horas de funcionamento do processo 3. Então, isso vai me dar essa função objetivo. Repara o seguinte, aqui, como essas células de variáveis de decisão estão zeradas, né, os valores obtidos aqui também são zero, certo? Muito bem. Vamos agora inserir de fato essas restrições aqui lá no solver do Excel. Então, você deve... O meu Excel aqui está em inglês, tá? Mas, então, vocês devem... Eu vou em Data, mas vocês poderiam, se estiver em português, vão em dados, ok? Depois clica aqui em solver. Eu vou colocar aqui inicialmente a função objetivo, que está nessa célula. O objetivo do problema é minimizar, né? Como a gente pode ver aqui no nosso modelo. Então, eu vou deixar aqui como minimizar. As células variáveis são essas células aqui, que eu vou selecionar agora. E vou adicionar restrições. Qual é a primeira restrição? A primeira restrição é de que essa célula aqui tem que ser maior ou igual ao valor dessa célula aqui. Adiciono essa restrição. Faço a mesma coisa aqui. Essa célula deve ter valor maior ou igual que essa daqui.
E aqui, essa célula deve ter valor maior ou igual que essa célula aqui. Adicionei. Dessa forma, eu tenho o meu modelo de programação linear aqui, com as restrições, função objetivo e as células variáveis. Selecionar sempre o método simplex, ok? E então, solve. Bem, ao pedirmos para resolver, o solver sempre emite no final, né, do processo de otimização uma janela dizendo, olha, o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de otimalidade foram satisfeitas, né, ou seja, estão satisfeitas. Então dá um OK. E voltando aqui para a nossa tela, a gente vê que a resposta está aqui, né? Então, vamos ver qual é o tipo de resposta que nós obtivemos. Bem, o número de horas de funcionamento do processo 1 deve ser zerado. O processo 2 deve funcionar por 1h30, né, 1,5 horas. E o processo número 3 deve funcionar por 4,5 horas. Isso significa, então, que a gente consegue atender exatamente a demanda exigida para gasolina regular, a gente atende exatamente a demanda de gasolina prêmio e a gente também atende a demanda de gasolina sem chumbo, né? Mas acaba produzindo um pouco mais, né? Então, a gente atende a demanda aqui também, ultrapassa um pouco até a demanda exigida, certo? Com isso me dá uma função objetivo, um valor, né, de custo de 1950. Esse valor, esse custo aqui obtido é o menor valor possível, né? Então, esta solução 0, 1.5 e 4.5 para o número de horas de funcionamento dos processos 1, 2 e 3, né, na produção de galões ali de gasolina, ela apresenta o menor custo possível. Né? É para esta solução aqui que eu tenho esse valor de função objetivo e não há nenhum outro esquema de produção que me dê um menor valor na função objetivo, ok? Que é esse 1950 aqui estabelecido, né? Obtido ao final do processo de otimização, ok? Bem, era isso. Mais tarde nós vamos discutir outras questões, como análise de sensibilidade, né? Outros pontos aqui interessantes. Por hora é isso. Fiquem atentos aí no próximo vídeo. Até lá, um abraço.